irmãos, eu saúdo todos os meus irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Vamos a mais um dia de culto, vamos pôr a mão no nosso coração e vamos iniciar a oração, amém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, eis-me aqui, eu venho, Senhor, me alimentar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, porque hoje, Senhor, é dia, Pai, de buscar o Senhor, Pai. É dia, Senhor, de entregar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao Senhor. Hoje, Pai, a palavra vai falar conosco, a oração da evangelista Géria, em nome de Jesus, porque o Senhor, Pai, vai falar conosco através da sua palavra. Que o Senhor, Pai, venha usar a evangelista Géria na pregação para falar com os irmãos em nome de Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Meus irmãos, a palavra de hoje está no livro de Abacuque, tá? Tá um pouquinho resfriada, tá, meus irmãos? Então ignorem a voz aí meia fanha, mas vamos lá, né, em nome de Jesus. Está no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. O título diz: a oração de Abacuque, a oração da evangelista Géria. Como que vocês estão fazendo a oração de vocês? Como que vocês estão clamando ao Senhor? Porque no momento de tribulação, nos momentos, né, meus irmãos, que a gente precisa, a gente tem que fazer uma oração eficaz, uma oração eficiente. E Abacuque, meus irmãos, ele orou quando ele reconheceu que o Espírito Santo estava fazendo as maravilhas na vida dele, né? No início, quando você vem na igreja, você não reconhece, você ainda não tem conhecimento do Espírito Santo e não tem conhecimento do que ele possa fazer na tua vida. Mas daí você tem que abrir o quê? O coração e a mente para que ele venha fazer as maravilhas na tua vida, para que ele venha fazer com que você o conheça cada vez mais. Então é isso que o Espírito Santo faz conosco. Quando ele me trouxe para a casa do Senhor, eu não entendia nada. Eu fiz a aliança, eu não estava entendendo nada. Então, com o tempo, foi que o Espírito Santo fez com que eu o conhecesse e conhecesse o processo dele, os desígnios dele para com a casa dele. Então, aí você vai colocando amor no coração para fazer mais a obra do Senhor e para fazer a vontade do Pai. Então, é isso que Abacuque reconheceu quando ele foi tendo o conhecimento mais do Espírito Santo e sabia que o Espírito Santo queria fazer a benfeitoria na vida dele. Então foi isso, e quando ele reconheceu, então ele viu a benfeitoria na vida dele, em nome de Jesus. Vamos para a palavra em nome de Jesus, que é rápida e objetiva, em nome de Jesus, amém? A oração do profeta, da evangelista Géria, sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes
te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer, a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago, a tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Tá vendo, meus irmãos, que o Espírito Santo tá aqui dizendo, ó, mesmo em meio a lutas, a gente tem que dar glória. Tem que glorificar o nome do Pai, tem que exaltar Ele, tem que cantar jubilosamente. É na luta, é na vitória, é você passando por tribulação. A gente tem que estar forte e firme no Senhor, tem que glorificar o nome do Pai, tem que se alegrar na casa dEle, não ficar triste, não deixar o desânimo entrar no seu coração, porque, meus irmãos, quem sabe de todas as coisas é o Senhor, quem sabe de tudo é o Pai, é o Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso. Por mais luta que você esteja passando, você não vai passar a sua vida inteira só lutando, não. Você vai ter glórias, você vai ter vitória, mas você só vai ter vitória e glória se você estiver lutando da forma correta, se você estiver buscando o Espírito Santo de verdade, se você estiver com o coração e com a mente no Senhor de verdade. As lutas vêm sim, meus irmãos, todos os dias vêm, mas a gente tem que estar sempre jubilosamente alegre e feliz com o Senhor. Não importa se você, hoje, se você tá doente, se você não tá alegre, se você não tá, ai Senhor, hoje eu não tô legal, mas eu vou ficar no nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor faz todas as coisas e eu vou conseguir a minha vitória. Então é isso, meus irmãos, tem que colocar a determinação na gente, tem que colocar a positividade na gente, que se a gente não for positivo, se a gente só se for negativo, só vai vir coisa negativa. Então a gente tem que pensar sempre o que é positivo, porque o positivo atrai o que é positivo, o negativo só atrai o que é negativo, e o que é negativo não é de Deus. O que é negativo é do Satanás. Agora, o que é positivo é do Espírito Santo. Então, a gente tem que buscar sempre o quê? As coisas alegres do Senhor. Estar sempre em comunhão com o Senhor, cantando. Mesmo, meu irmão, que você esteja passando por um momento muito difícil. Louva o Senhor. Coloca um hino, começa a louvar o Senhor, canta com alegria no coração, que você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Eu sei que às vezes você não tem o conhecimento necessário do Espírito Santo, mas começa a chamar ele, chama ele 3 vezes, busca ele de verdade, pede perdão e misericórdia ao Senhor, e ele vai mostrando para você quem é ele de verdade na tua vida, em nome de Jesus, amém? Oração do profeta, oração da evangelista Géria sobre a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
Tá vendo, meus irmãos? Aqui o profeta Abacuque, ele se sentiu alarmado. Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso, ele queria fazer uma grande obra na vida dele. E ele não tinha o conhecimento necessário do Espírito Santo. E a gente só tem o conhecimento do Senhor quando a gente vai passando, meus irmãos, a conhecer no decorrer dos anos. Ele não vai se mostrar. O Espírito Santo apareceu pra mim, pronto. Não. Você vai fazer com que ele apareça pra você. Mas isso é com o tempo. Você buscando, você orando, você glorificando o nome do Pai em meio às lutas. Não é você reclamando, não é você não orando, não é você não buscando o Senhor, porque desse jeito você só vai regredir. E Ele quer que você progrida, que você vá pra frente. É pra frente que se anda, não é pra trás. É positividade, é alegria, é você louvando o Pai, é você buscando Ele verdadeiramente, é você cumprindo os desígnios que Ele tá mandando, mesmo que você não entenda. Só faça, só cumpra. Senhor, o Senhor tá mandando eu fazer, eu vou fazer e pronto. Você só cumpre o desígnio dele, que daí ele vai se mostrando em meio o que você vai fazendo, para que você venha entender mais o que o Senhor quer para a tua vida. Então, meus irmãos, você vai declarando sobre a vida, vai profetizando sobre a sua vida, vai se dedicando mais ao Senhor, vai buscando mais o Senhor, que daí ele vai aparecendo mais para você. Não é isso? Se você tem sede do Espírito Santo, Pai, eu tenho sede, Pai, do Senhor, me dê mais, Pai, em nome de Jesus. E daí você vai buscando, e daí, meus irmãos, ele vai aparecendo para você. Não se sinta alarmado. Quando o Espírito Santo aparecer para você, não se sinta alarmado, não se sinta frustrado, porque o Senhor ainda não fez nada na tua vida. Ele vai fazer, porque tudo é no tempo e na hora e no momento dele, tá? Em nome de Jesus. E no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tá vendo? O Senhor, ele lembra da gente, tá vendo? Ele tem misericórdia de nós. Mas o ser humano tá fazendo tantas coisas erradas, meus irmãos, que o Senhor, ele se ira e mostra-se em forma de quê? De tempestades, como tá ocorrendo nos rios aí, meus irmãos, porque o ser humano só faz coisa errada, fica jogando o que não é pra jogar dentro da natureza, fica fazendo tudo de errado, meus irmãos. É dentro do mar, fica jogando carro dentro do mar. Vocês acham que o mar realmente precisa de carro? Que o que precisa de carro é na terra, não dentro da água, né? Pra que vocês estão jogando carro dentro da água? Simplesmente para empodrecer os rios? Aí vocês, seres humanos, vocês ficam pagando por algo que vocês ficam fazendo de errado. Ficam oferecendo para deuses mortos. Eu já falei, vou repetir de novo. Aqui só existe um Deus vivo, que é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo. Esses outros deuses aí são todos mortos. Eles não têm o que oferecer nada para vocês. Pelo contrário, só retarda a vida de vocês mais ainda. Vocês dão o que não é para dar. Vocês oferecem o que não é para oferecer. Fica destruindo as minhas matas. Fica destruindo as minhas florestas. Fica destruindo os meus mares. E daí o que acontece? As consequências vêm. E daí quando vem, vocês ficam tudo aí. Ai, Senhor, por que aconteceu isso? Por culpa de vocês mesmos, seres humanos. Porque vocês que estão fazendo a palhaçada toda. Vocês que estão causando mal à natureza. E a natureza, ela vem em forma disso. Ela retribui. Porque tudo que a gente dá, a gente também recebe, né? Então vocês estão jogando podridão na natureza. E a natureza está voltando de novo pra vocês, seres humanos. Então toma essa, tá? Porque vocês poderiam ficar sem essa. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, ele tá falando aqui. Ele tá mandando eu falar, eu simplesmente tô retribuindo. Vocês só estão recebendo o que vocês estão jogando pra natureza. Então vocês estão jogando podridão pra natureza e a natureza tá voltando de novo pra vocês. Por isso que o ser humano está sofrendo. E vai sofrer mais um pouco, porque a ira do Senhor está sobre a terra. Então ele tem misericórdia sim, mas a ira dele está vindo que é pro povo reconhecer que está fazendo errado. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, tá vendo? Quem que está sobre nós aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele está aqui na terra para ter misericórdia de nós. Ele, meus irmãos, vem do monte. Que onde que é o monte? É na igreja. Vocês têm que buscar o Espírito Santo na igreja. Mas não são todas as igrejas também, meus irmãos, que está tendo o Espírito Santo, não. As igrejas todas é de Deus Todo-Poderoso, mas não estão buscando o Espírito Santo da forma correta, porque estão tudo na idolatria e estão tudo também, meus irmãos, na corrupção. Estão tudo se corrompendo por causa de quê?
de dinheiro. Meus irmãos, Deus não precisa de dinheiro não, tá? É o próprio ser humano que tá fazendo a palhaçada toda. O ser humano que é errado. Por isso que a ira do Senhor tá sobre a terra. E por isso que o Espírito Santo, quando manda a gente falar aqui, a gente fala. E daí tem muitos que falam aí, é heresia. Então paga pra ver. Eu quero você provar que é heresia. Porque se você provar que é heresia, é outra coisa. Vai se contestar com o Espírito Santo. E tu vai ter as consequências. Se falar mal da casa do meu pai, vai ter as consequências. Eu tô avisando porque já tem muita gente que tá tendo consequências na vida. Porque anda falando que a casa do Espírito Santo, a Igreja Internacional Terra Santa é casa de macumba. Pois vai pagar, vai ter consequências. Porque é dano que se recebe. Conheceu, fez a aliança e ainda fica falando besteira. Então é melhor você fechar sua boca. Se não tem nada de bom pra falar, fecha a tua boca. Cala-te boca. E a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Tá vendo o poder tá onde, meus irmãos? Tá no Espírito Santo. E quem que tem o poder, meus irmãos? É quem tem o Espírito Santo. O poder já tá na nossa mão. Só precisa a gente executar ele. Só precisa a gente fazer da forma correta. Buscar ele da forma correta. Porque quando a gente busca da forma correta, meus irmãos, não tem como a gente fazer errado, não. Não tem como, meus irmãos, a gente perecer, não. Porque o mundo tá perecendo porque uns têm conhecimentos e não quer usar o conhecimento certo, gosta de usar o que é errado, gosta de usar o que é do Satanás, gosta de fazer a vontade do Satanás mesmo, por isso que tá pagando também. E uns que não têm conhecimento, tá tendo conhecimento porque nós estamos aqui pregando na rede social, porque já deveria estar chamando o Espírito Santo para que o Espírito Santo tivesse mais misericórdia, mas não. Ah, para que é o Espírito Santo? Ah, não existe Espírito Santo, você tem certeza? O Espírito Santo, Jesus Cristo Nazaré, Deus Todo-Poderoso, é a Trindade que tá aqui na terra, que tá tendo misericórdia de tu, o Espírito Santo que tá tendo misericórdia da tua vida. Então começa a clamar ele, começa a buscar, não fica questionando não, muito menos murmurando não, porque as tuas murmurações não vai adiantar em nada. Simplesmente o que o Espírito Santo quer fazer, ele vai lá e faz. Ele não precisa da tua permissão, não. É você que precisa dele. É nós que precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é você, mesmo que você não queira. Ele vai fazer e pronto, e acabou. Se tiver de acontecer algo, vai acontecer e pronto. Porque é o Espírito Santo que quer. Quando ele quer, não tem ninguém nesse mundo que não faça acontecer. Simplesmente ele faz acontecer e pronto. Você querendo ou não. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Tá vendo, meus irmãos, o que tá acontecendo no mundo, né? O Abacuque já previu, tá vendo? Deus já mostrou para Abacuque e hoje em dia não tá acontecendo a pestilência na terra, um monte de doença, o povo tudo doente, vê esse coronavírus, agora vem aí essas destruições, tremores de terra, vem aí as enchentes e o povo ainda continua na idolatria. E o povo ainda continua, meus irmãos, em festinha de carne. Em vez de glorificar o nome do Pai, não. Fica aí glorificando o nome do Satanás. O Satanás não tem nada para oferecer para você não, porque tá de olho na tua alma. Ele só quer a tua alma só. E quando ele acontecer isso, quando ele conseguiu o que ele quer, aí pronto, já era, pra você já era, porque enquanto a vida há esperança, mas depois que morre não tem mais esperança, tá? Então, viva, mas faça as coisas corretas, dê a esperança, mas dê pro Espírito Santo, dê a tua vida pro Espírito Santo, não fica dando a tua vida e a tua força pro Satanás não, porque ele só tá destruindo, ele só quer destruir. Aí o povo fala assim, ai, seja feita a vontade do Senhor. Não, o Senhor não quer nada de ruim para ninguém, mas Ele faz as coisas acontecer para que o ser humano venha compreender e entender o que Ele está querendo mostrar para o povo, porque o povo está tudo cego espiritualmente. Em vez de abrir os olhos espirituais, não. Prefere ficar com os olhos fechados, prefere ver o que é da carne, não olha o que é do espírito. Em vez de buscar o Senhor de verdade, não. Fica buscando a mentira, fica na idolatria, fica glorificando a Babilônia, fica glorificando estátuas que não tem nada para oferecer para ninguém. Estátua, meus irmãos, simplesmente é um barro só, é uma frustração, não tem nada para oferecer para ninguém, tá? O único que vai oferecer a salvação e a misericórdia para você é só o Espírito Santo. Então te orienta, tá? Porque as coisas que tá acontecendo no mundo é o Espírito Santo que tá permitindo. Ele para e faz tremer a terra,
olha e sacode as nações, tá vendo, meus irmãos? Ele tá dando um sacode no povo, pro povo acordar. Acorda, povo, acorda. Porque eu quero que todos vocês façam aliança. Eu quero que vocês conheçam o meu nome. Eu quero que vocês glorifiquem o meu nome. A nação tem que me conhecer. Não simplesmente glorificar ídolos. Não simplesmente ficar glorificando o homem. Não simplesmente ficar glorificando outras coisas, não. Quem quer ser glorificado, meu irmão, é o Espírito Santo. E vocês têm que ver isso e colocar na mente e no coração de vocês. Começar a clamar o nome do Senhor para que Ele venha ter misericórdia, porque grandes coisas estão para acontecer no mundo e as pessoas não estão preparadas para isso. Então começa a clamar o nome do Senhor, porque vocês acham que a gente está falando aqui não vai acontecer. Você tem certeza disso, meus irmãos? Você tem certeza que não vai acontecer? Porque o que o Senhor foi profetizado na boca dos profetas anteriormente está acontecendo tudo aqui, ó. Está acontecendo e vocês mesmos estão vendo na nação. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos, tá vendo? Os caminhos do Senhor é eterno, meus irmãos. Então a gente tem que buscar o que é eterno, o que não vai nos levar à eternidade, não o que nos vai nos levar só a metade do caminho. Quem vai te levar só a metade do caminho é Satanás. Satanás que vai te levar a metade do caminho, não vai te mostrar o caminho certo. Mas o Espírito Santo, ele está te mostrando o caminho certo a ser percorrido, a ser trajado, a ser, meus irmãos, você olhar para frente, e é para frente que se anda. Você não tem que olhar para trás, não. Porque o Senhor está dizendo, não, é para frente que se anda, vai diante de mim. Venha, filho, venha, filha. Então é isso, o Espírito Santo quer que você comece o caminho certo e termine certo. Porque o caminho certo é o caminho da eternidade, que é o caminho do Senhor, que é o caminho de Deus Todo-Poderoso. Aí o povo fala, servir a Deus é muito difícil. Não, meus irmãos, servir a Deus não é difícil. Difícil é a mente do ser humano. Difícil é o ser humano, porque o ser humano fala uma coisa e não cumpre. O ser humano, ele só faz coisas erradas e mesmo assim ainda quer estar certo. Se o Espírito Santo ele está falando, é porque ele sabe o que ele fala. Ele não vai falar nada errado, não. O Espírito Santo, meus irmãos, ele sabe o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Então a gente, meus irmãos, só tem que se render a ele e falar, tá bom, Pai. Tá certo, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tá certo e eu vou fazer o que o Senhor tá me falando. Só isso. Só faça isso. Veja as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Tá vendo? Não tá acontecendo muitos tremores de terra, meus irmãos? Tá acontecendo, né? Principalmente lá fora, né, meus irmãos? Lá no exterior. Acontece muitos tremores de terra. Acontece muitas coisas e muitas mortes também. Então tudo isso já estava previsto, tá vendo? Só que a nação ainda não acorda, não abre os olhos para o Senhor. Aqui mesmo no Rio de Janeiro aconteceu também um tremor de terra, né? Então não é só lá fora que acontece. Aqui também no Brasil também está acontecendo. Mas por quê? Porque o ser humano, meus irmãos, fica na idolatria. Porque o ser humano fica na desobediência. Porque o ser humano, meus irmãos, tem que abrir mais a mente e o coração para o Senhor. Não ficar, meus irmãos, simplesmente na idolatria ou ficar fechado. Ou ainda querer ser escravo ainda de Satanás. O Senhor já libertou todos vocês, mas vocês precisam abrir os olhos e falar, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Por quê? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui, ele está dando oportunidade para todos nós, para que nós começamos, para que nós fazemos tudo certinho perante ele, não fazer errado. O Jesus Cristo de Nazaré, ele já deu oportunidade para nós quando ele morreu na cruz, e vocês ainda continuam fazendo o que é errado, vocês ainda continuam fazendo as coisas erradas perante o Senhor, e o Senhor, ele está irado com a população por causa disso, porque o ser humano ele não se retrata, o ser humano ele não admite o erro deles, o ser humano ele não quer falar e não quer fazer o que o Senhor está mandando, simplesmente até mesmo, meus irmãos, nos templos do Senhor aí, porque as igrejas todas é de Deus, mas, meus irmãos, não estão cumprindo o que o Espírito Santo está mandando, não, porque os templos aí é para ajudar as ovelhas e não estão ajudando as ovelhas da forma correta, e Deus Todo-Poderoso também está irado com isso, com o ser humano por causa disso. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irados? Não, não é contra os rios que o Senhor está irado. O ser humano, Deus Todo-Poderoso, ele está irado com o ser humano, porque é o ser humano que faz tudo errado. O ser humano que fica jogando o que não é para jogar dentro do rio, fica jogando esgoto dentro dos rios, fica jogando carro dentro dos rios, fica jogando, se desse para jogar até casa dentro do rio, ele jogava, oferecido para
para deuses, meus irmãos. Fica oferecendo para deuses mortos. Vocês acham que Deus morto vai fazer alguma coisa por você? O que é morto vai fazer alguma coisa por você? Não. Só quem é vivo é que vai fazer algo por você. E é o Espírito Santo. Cadê que você se entrega verdadeiramente para o Senhor? Enquanto o Espírito Santo fala, filho, me dá o seu coração para mim, ele quer uma coisa tão simples. Ele quer uma coisa tão simples e objetiva e você não dá. Filho, faz uma oferta dos R$7 para que você venha ter a sua cura. Não faz. Mas prefere jogar um carro de 80 mil ou 200 mil reais dentro do mar. Para quê? Para poluir o meu mar? Para poluir os meus rios? Para ter as consequências propriamente para vocês? Porque simplesmente você joga o que é ruim dentro da natureza e a natureza está retribuindo para vocês. Por isso que vem em forma de... vem em forma de alagamentos, a sujeira volta tudo de novo para a terra novamente, daí os animais também ficam perecendo também, porque simplesmente, meus irmãos, um depende do outro, o ecossistema ele depende um do outro. Então quando Deus Todo-Poderoso ele fez a natureza, ele fez com objetividade. Cada um depende de um outro, é um círculo. Então, o ser humano simplesmente, meus irmãos, está destruindo algo que é propriamente dele. Está destruindo, meus irmãos, algo propriamente que o Espírito Santo deu para eles. Mas eles ainda insistem em fazer o que é errado. Por isso que o Senhor está irado contra o ser humano. E contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mal o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tá vendo, meus irmãos? Ó, o Espírito Santo, ele só quer o melhor pra gente. Então, ele quer fazer a humanidade entender que ele, meus irmãos, ele quer fazer o que é bom pra vocês. Ele quer dar o que é bom pra nós. Mas o ser humano só entende tudo errado. Acha que Deus tá irado com ele, Deus não tá irado com nenhum... Deus não tá irado com a natureza, mas Deus está irado com o ser humano por fazer o que é errado perante ele, tá? Em nome de Jesus. E ele vai dar vitória sim, mas para quem busca ele de verdade, quem faz as coisas certas perante ele. Tiras o descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terras com rios, tá vendo? Tira a sujeira do teu olho e vê o que o Espírito Santo está te mostrando. Tira a cegueira do teu olho, porque o Espírito Santo ele está te mostrando, meus irmãos. Ele quer que você o conheça de verdade e faça o que é certo perante ele. Porque, meus irmãos, veja só, quando está chovendo ou quando está perto para chover, não desce aquelas flechas de relâmpago. Então, ali, meus irmãos, é como se fosse uma flecha ali e não corta de verdade. Então, Deus, quando ele está irado, meus irmãos, simplesmente ele faz as coisas acontecerem assim. Então a gente tem que se redimir perante o Senhor e buscar, meus irmãos, estar em comunhão com o Senhor, porque grandes coisas estão para acontecer, mas o ser humano que tem que colocar na mente e no coração, tá? Porque o ser humano é que está fazendo errado, não é Deus Todo-Poderoso, não. Ele não está irado com a natureza, muito menos com os rios, muito menos com as praias, não. Mas ele está irado com o ser humano, porque o ser humano está fazendo tudo errado. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. Tá vendo, meus irmãos, que até as profundezas do mar, até o mar, ele obedece a Deus Todo-Poderoso. E por que o ser humano não está obedecendo a Deus Todo-Poderoso? Porque é desobediente, porque não quer fazer o que é certo. Ó, a natureza obedece o Senhor, o mar obedece o Senhor, os rios obedecem o Senhor. Eles não ficam, meus irmãos, na comodidade, não fica na, como é que se diz, não fica só fazendo uma coisa sempre, sabe? Cômodo para eles. Eles sempre estão mudando. Então, os rios, os mares estão sempre mudando. E estão sempre em obediência ao Senhor. Mas o ser humano gosta de ficar, meus irmãos, na mesma. Não quer mudar. Não quer fazer o que o Senhor manda. Quer sempre estar na desobediência. Então, muda isso, tá? Porque o Senhor tá falando. Muda isso, porque eu tô mudando tudo. Então, se você não mudar, as coisas vão mudar. E você vai continuar no mesmo. Então, muda, tá? Sai da tua zona de conforto e faz o que o Senhor tá te mandando. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer, a luz das suas flechas sibilantes.
Ó o fulgor do relâmpago da tua lança. Tá vendo o relâmpago, ele não é uma lança que o Senhor joga dos céus? Então, ali, meus irmãos, ele corta, ó, é cortante. Então, meus irmãos, é a mesma coisa, tá? O Senhor, ele pode fazer as coisas acontecer assim, ó, num piscar de olho, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer as coisas acontecer assim, ó, rapidinho. Mas para isso você tem que estar na obediência do Senhor e fazendo o que ele tá mandando. Porque se você estiver na desobediência, se você estiver fazendo tudo errado, ele também não tem como fazer nada por você também, né? Venhamos e convenhamos. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca os pés às nações. Tá vendo mesmo a humanidade ainda fazendo tudo errado? Ele ainda vai lá, ainda tem misericórdia da nação. Ainda vai lá e ainda dá um jeitinho de ajudar todo mundo. Mas o ser humano não vê isso, né? O ser humano é ingrato. O ser humano não aceita a correção do Senhor. O ser humano não aceita o que o Senhor está falando. Mas ele vai lá e ainda tem misericórdia de todos dois. Ainda dá um jeitinho de ajudar a gente em tudo. Então, meus irmãos, a gente tem que ser mais grato, tá? Pelo que o Senhor está fazendo por todos nós. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo fundamento. Tá vendo, meus irmãos? Às vezes quando tá acontecendo algo na sua casa, que simplesmente o Senhor tá te mostrando, ó. Se tá acontecendo algo aí na sua casa e o Senhor fez com que você visse, é porque tem algo errado. Então você tem que fazer algo em prol disso. O que você tem que fazer? Chamar o Espírito Santo e perguntar para ele: Pai, o que eu devo fazer, Senhor, para que eu venha resolver esse problema? E ele vai te mostrar, ele vai fazer com que você veja, mas ele sempre mostra para nós. Não vai dizer que ele não mostra não, porque ele mostra tudo. Tudo que está acontecendo na tua casa ele mostra, tudo que está de errado ele mostra, para que você venha consertar. Ele mostra. Se tem um vazamento na sua casa, é porque simplesmente tem algo errado. Você tem que fazer com que esse vazamento, meus irmãos, seja solucionado. Tem algo errado ali que precisa ser curado. Então, da mesma forma, é no nosso corpo também, tá? Quando tem algo errado também no nosso corpo, o Senhor só tá mostrando para que a gente venha o quê? A curar também. E só quem cura é quem? É o Espírito Santo. Transpassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Tá vendo? Quem faz isso, meus irmãos, é quem? É o Satanás, tá? O Satanás que ele faz isso. Ele vai lá porque ele sabe que você é ungido do Senhor e faz de tudo para te devorar, para fazer você cair, para você ficar esmorecido, para que você não venha a guerrear contra o Satanás, tá? O Satanás, ele é desse jeito. Quando ele sabe quem é você de verdade, ele vai querer te desanimar. Mas não se desanima, tá? Porque o Espírito Santo, se você chamar o Espírito Santo, ele vai ser com você. Chama o Espírito Santo, os anjos arcanjos, chama 800 milhões de querubim de batalha, coloca ele acampado na sua casa, coloca de um lado, coloca do outro, deixa a sua casa coberta com o Senhor, e daí você vai estar protegido e nada de mal vai te acontecer. Marchas como os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Tá vendo, meus irmãos? A angústia só vem pra quem o quê? Pra quem faz o que é errado perante o Senhor. O povo tá sofrendo por causa de quê? Por causa que tá fazendo coisa errada com a natureza. E a natureza só tá retribuindo. E o povo também, meus irmãos, só sofre por causa de quê? Das coisas ruins também que faz. Então vem o quê? Para o corpo também, né? Então o Senhor, meus irmãos, quem fica na angústia é porque tá fazendo algo errado. Não tá pedindo o perdão e a misericórdia do Senhor e não tá fazendo o que é certo. O Senhor só quer, meus irmãos, que a humanidade seja feliz, que a humanidade sirva a ele de coração. Mas o povo, meus irmãos, gosta de servir o que é errado. Só quer servir a Satanás porque sabe, diz assim: o caminho de Satanás é um caminho bom, é um caminhozinho que dá pra me seguir, é um caminho fácil. Aí o caminho do Espírito Santo é muito difícil.
Meus irmãos, o caminho do Espírito Santo é um caminho certo. Você tem luta, mas a vitória também é certa. Com Satanás você pode começar fácil, mas você termina errado. Porque ele sempre dá um jeito de você fazer o que é errado. Então aí você fica na angústia, você fica angustiado porque está fazendo o que é errado perante o Senhor, não está fazendo o que é certo. E o Espírito Santo mostrando ali a todo momento, a todo instante: filho, faz o que é certo perante mim, em nome de Jesus, faz o que é certo, filho. Me chama, pede perdão e a misericórdia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Tá vendo? A gente tem que se alegrar no Senhor. Por mais luta que a gente passa, meus irmãos, a gente tem que estar sempre glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As coisas estão ruins, ora o Senhor, não fica reclamando não. Porque quanto mais você reclama, mais coisa ruim vem pra cima. Se não tá legal, ora o Senhor. Ora, tem, ó, na Bíblia só o que tem é salmo pra orar. 89, 91, tem o 23, tem o 18, vitória e domínio. Pra você ter vitória sobre o Satanás em cima das suas lutas. E pra que o Espírito Santo te domine completamente. Você buscando o Senhor. Todavia eu me alegrarei. A gente tem que ser sempre alegre perante o Senhor, por mais luta que passamos. Aí vocês falam: ai, evangelista, você não passa luta? Não, passo muita luta, mas eu sei que o Senhor é comigo, eu tô guerreando, eu tô lutando. O Satanás está em cima, mas eu também tô em cima dele também. E assim vamos. Porque o Espírito Santo, ele falou: a vitória é tua, filha. E eu tô lá. Se ele me colocou é porque ele sabe que eu posso, eu vou, eu consigo, eu vou. Em nome de Jesus. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Tá vendo? Para o Senhor. Tudo é para o Senhor e é para o Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você ganhar, tudo que você tiver na tua vida, coloca nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele vai te dar tudo. Porque tudo que você coloca na mão do Senhor, Ele vai cuidar. Agora, se você coloca na mão de Satanás, simplesmente você deu para ele te deu. Então você vai ter que começar do zero de novo. Começar do início. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele quer dar tudo novo. E quando ele quer dar tudo novo, então a gente tem que começar do zero. Se ele quer te ungir, ele vai te ungir, mas vai te ungir do começo. Começar do início. Do começo, tá? Primeiramente como cooperadora, depois obreira, depois e vai seguindo adiante. Se ele quer te dar algo, ele vai te dar também do início, novo também. Então tudo, meus irmãos, a gente tem que se alegrar no Senhor e entregar na mão do Senhor, porque Ele que fez os céus e a terra e tudo que tem nesse mundo é dele. O ser humano pode contestar e pode falar: ai, quem me deu foi Deus Todo-Poderoso. Não, se você não estiver na presença do Senhor, quem te deu foi Satanás. Então você vai devolver para Satanás e vai começar do zero com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa foi a palavra em nome de Jesus. Espero que todos tenham entendido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá fazer a oração final. Em nome de Jesus, vamos lá. Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo, Pai, obrigada pela palavra de hoje. O Senhor, Pai, falou conosco através da palavra. Pai, que o Senhor, nesta manhã, passe com a sua unção, passe com o seu poder, com as suas maravilhas. Venha cuidar, Pai, de nós, nos fortalecer, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Que o Senhor, Pai, venha cuidar, Pai, dos rios, dos mares, das praias, das cachoeiras. Venha cuidar, Pai, da natureza que é tua, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor está irado com a humanidade. Que o Senhor, Pai, venha ter misericórdia, Pai, de todos nós, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E eu venho, Pai, pedir o seu perdão, a sua misericórdia, o seu perdão e a sua misericórdia, o seu perdão e a sua misericórdia. Porque, Senhor, eu necessito e eu me entrego, Pai, para o Senhor, Pai, e eu me rendo, Pai, aos seus pés, em nome de Jesus. Por mais lutas, Pai, que eu passe, mas o Senhor é comigo. A vitória é certa. Eu quero
Pai, a vitória e o domínio. Quero a vitória, Pai, sobre Satanás. E que o Senhor venha me dominar, Pai, completamente. A minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Em nome de Jesus. Pai, se tiver, Pai, uma doença no meu corpo, que o Senhor venha limpar, Pai, porque eu não aceito doença, Pai, nenhuma no meu corpo, enfermidade nenhuma no meu corpo, nem na minha alma e nem no meu espírito, porque eu sou, Pai, do Espírito Santo. Eu sou, Pai, do Espírito Santo. Eu fiz uma aliança com o Senhor no Vale do Sal, onde eu entreguei o corpo, a alma e o espírito para o Senhor. Também, Senhor, eu entreguei a vida dos meus familiares. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar e nos fortalecer em todas as nossas áreas. Em nome de Jesus. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que meus irmãos continuem, tá? Fazendo o desígnio do Espírito Santo, que é os R$7, tá? Os irmãos, desculpa aí, porque eu tô um pouco resfriada, né? Mas tá tudo certo em nome de Jesus. Que agora nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós escutar encerrado para a glória do Senhor. Amém? Eita, gripe, hein? Vamos levar?